videoaula de desenho técnico CAD, utilizando AutoCAD, eu irei explicar sobre 3 comandos. O comando apagar, o comando fazer offset e o comando matriz. Que daí nós temos a matriz retangular e a matriz de caminho, são e a matriz polar, que são as 3 matrizes que são utilizadas no caso no AutoCAD. Então, o comando apagar. Então eu vou selecionar, quando eu quero apagar um objeto, eu posso selecionar o comando apagar, selecionar o objeto que eu quero apagar e aí dou um Enter. E ele apagou. No caso, eu posso também fazer da seguinte forma. Posso selecionar, por exemplo, o objeto que eu quero apagar, ou a linha, ou o círculo. Vou selecionando e também dou um Enter, ou um Delete, ele vai apagar. Então também pode ser feito desta forma. Eu posso estar utilizando o comando, ou posso estar utilizando no teclado. Seleciono a linha, Delete e apaga então o objeto que eu quero apagar. Também tem outra forma de você selecionar, por exemplo, eu quero selecionar todo objeto. Então eu clico, movimento o mouse e dou o segundo clique. E aí eu posso dar um Delete. Ou, utilizando o comando, apagar. Então eu vou vir aqui, vou abrir a seleção, mesma coisa, ele vai ficar tudo em cinza. E aí eu vou dar um Enter. Também vai apagar. Eu posso também apagar só alguma coisa. Por exemplo, eu quero apagar só as cotas aqui e essa linha. Então eu posso, aí eu vou ter que abrir uma janela da esquerda para a direita, de cima para baixo, né, ou de baixo para cima. Então posso fazer desta forma. Só vai apagar o que ficou dentro da seleção. No caso, vou fazer novamente aqui, ó. Então isso aqui ficou dentro da seleção. Eu vou dar um Delete e vai apagar. Aqui não pegou essa seleção. Então vamos fazer novamente aqui. Vai ter que selecionar ela aqui e apagar. Esse aqui não quis apagar desta forma. Eu quero apagar, por exemplo, só essa linha aqui. E essa, por exemplo. Então vou vir aqui, abrir uma seleção. Só o que ficou dentro da seleção, dou um Delete e apagou. Certo? Então aqui algumas formas de você apagar. Agora irei explicar o comando deslocamento, que é esse comando aqui. Para que serve esse comando? Por exemplo, eu desenhei essa linha, mas eu quero que essa mesma linha esteja deslocada aqui a uma certa distância, então eu posso utilizar esse comando para fazer isso. Então vou selecionar ele dá um offset no caso aqui dessa linha existente já. Eu vou selecionar o comando, né, ele vai pedir especificar distância e deslocamento. Vamos supor que eu quero 20 mm de distância. Selecionar 20 mm, ele pediu para selecionar o objeto. Então eu vou selecionando o objeto e a direção que eu quero. No caso, o movimento o mouse, antes de eu dar o segundo clique, eu direciono o mouse para a direção que eu quero. Então vamos supor que aqui então 20 mm, e aí eu vou selecionando então todas as direções que eu quero então fazer, né, um outro esboço aproveitando o existente. Lógico, eu tenho que fazer alguns ajustes. Por exemplo, se eu quiser aqui, né, coincidir então as linhas, então eu posso trabalhar da seguinte forma, né? Eu clico seleciono a linha, clico no ponto, movimento para o lado do mouse, né? Mesma coisa aqui nessa outra linha, aqui. Só tem que cuidar para não acabar, muitas vezes se o F8 não está ativado, mudando a direção e a linha não vai ficar certa. Então, vamos fazer o seguinte, eu já expliquei esse comando aqui, estender, né? Dá um Enter. Opa! Comando estender. Dá um Enter. E aí eu vou fazendo, né, essa ligação aqui da linha. Consigo aproveitar, e agora vou usar o outro comando que eu já expliquei também, que é o aparar a entidade. Seleciono ele, dou um Enter, e aí eu vou excluindo
então as partes que eu quero apagar. E aí está então um deslocamento então desse esboço existente. Também, se eu fizer um círculo, por exemplo, eu posso fazer um círculo aqui, né, de 10, e eu quero fazer um offset desse círculo. Então vou selecionar aqui o comando, fazer um deslocamento. Seleciono o comando, vou especificar a distância, então vamos supor que seja 20 milímetros. Seleciono o objeto, movimento o mouse, né, se eu quero para dentro ou para fora. No caso para fora, ele vai fazer um outro círculo, então concêntrico com esse já existente, utilizando este comando. O terceiro comando que eu irei explicar então é sobre as matrizes. Então nós temos três tipos de matriz: matriz retangular, matriz de caminho e matriz polar. Vou explicar primeiro a matriz retangular. A matriz retangular ela funciona da seguinte forma. Então, por exemplo, que eu tenha uma peça, né, uma chapa, e vários furos eu quero fazer nessa chapa. Então vou fazer aqui, por exemplo, um furo 10 milímetros. Vou selecionar aqui o comando matriz. Ele vai pedir para mim selecionar o objeto. Selecionei o objeto, dou um Enter. Aí ele vai abrir aqui as configurações da matriz. Então eu posso alterar a direção. Por exemplo, eu vim aqui alterar a direção para esse sentido. Também, se eu quiser o lado que eu quero que aconteça, também se eu quero aumentar o número de linhas, então eu posso fazer isso, por exemplo, ou se não eu posso digitar aqui. No caso aqui está 8 colunas, posso digitar 7 colunas. Número de linhas, eu posso digitar aqui 5. Número de linhas, então ele vai fazer aí 5 linhas. Vou aumentar aqui para 8. Então, vamos aumentar para 8. Posso mudar o espaçamento, no caso entre as colunas, o espaçamento entre as linhas. Aqui está negativo porque eu movimentei para baixo, no caso o eixo Y, no eixo Y aqui foi para baixo, então as linhas, por isso que ele está negativo. Aqui está positivo. Se eu chegar a mudar a direção, por exemplo aqui deixar para esse lado, também vai ficar negativo. Então por isso que lembro das coordenadas dos eixos X e Y. Então tá aqui então o comando de matriz retangular, então eu consigo trabalhar. Se eu quiser fazer só uma linha, então eu vou colocar aqui só uma linha, né, sem problemas. Se eu quiser também duas colunas, então eu posso alterar aqui para 2 colunas e assim por diante. Então eu vou deixar aqui 8 e aqui vou deixar 4. Aí tem também os níveis se eu quero alterar ou não. Então, e aí, né, eu fecho e está feita a matriz. Se eu quiser editar, eu venho em cima dela, ó, seleciono tudo, 2 cliques, vai abrir aqui também, eu posso estar editando aqui. Então, o número de colunas, número de linha, a distância entre os círculos, né, centro a centro. Então, eu posso estar alterando aqui ou por aqui, tá? Tanto faz. Então, funciona dessa forma. Agora, a matriz polar, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho um flange, vou desenhar um flange aqui com 100 milímetros, então 200 milímetros de diâmetro, um flange, e eu quero fazer, por exemplo, mais os furos dos parafusos. Por exemplo, aqui vamos fazer uma distância aqui de 70 milímetros, e aqui eu quero fazer então uns furos, vamos colocar aqui de 20 milímetros. Vou apagar essa linha, que é a linha de referência. Quero fazer 6 furos aqui. Então vou pegar aqui o comando matriz polar, ele vai pedir para selecionar o objeto. Seleciono o objeto, Enter. Aí ele vai pedir, especifique o ponto central da matriz, ou um ponto base, ou eixo de rotação. Então eu posso selecionar aqui. Vou selecionar o ponto, né, o ponto central, e ele já fez aqui, então já veio pré-programado aqui os 6 círculos. Então eu posso mudar também, posso colocar aqui 12. 12 vai fazer 12 ou 8. Aí vai depender. Aí que ele mostra a distância entre os círculos aqui em 360 graus.
Se eu quiser fazer somente, por exemplo, em 180 graus, então ele vai fazer aqui somente em 180 graus, aí vai depender da necessidade. Eu posso deixar, por exemplo, só 4 furos. Eu vou deixar aqui 6 furos a 360 graus. Então tá aqui. Então funciona desta forma então a matriz polar. Feito isso, posso fechar aqui, salvar o arquivo, tá tudo certo. Tranquilo? Agora a matriz de caminho. A matriz de caminho é essa daqui, então ela precisa de um caminho. Eu vou utilizar um comando que está escondido aqui na setinha, que é a spline. Que essa spline, você trabalha onde você quer ir, você mesmo faz o caminho. Então vou selecionar a spline, vou desativar o F8, que precisa desativar o F8. E aí eu vou desenhar, por exemplo, aqui um caminho, eu vou selecionando, posso ir colocando as medidas também, mas vou colocar esse caminho aqui que vai percorrer. Bom, até aí. Aí eu vou dar um Enter, né? Ficou a espinha ela inteira, ó. Então eu quero fazer matriz nesse caminho. Então, por exemplo, vou desenhar um círculo. Pode ser um círculo, pode ser um retângulo, enfim, o que achar necessário. Então vou selecionar aqui, fiz o círculo. Aí eu vou pegar aqui a matriz de caminho, selecionei ela, vai pedir para selecionar o objeto, selecionei o objeto e vai pedir para selecionar Enter. Aí vai pedir para selecionar o caminho da curva aqui embaixo. Selecionei o caminho da curva. Ele dividiu aqui vários círculos. E aí também eu posso colocar então a distância entre os itens. Vamos supor que eu queira 40 milímetros. Então ele já diminuiu. Vamos colocar aqui 50 milímetros. Então ele vai diminuir a quantidade. Por quê? Porque ele vai dividir a quantidade de círculos aqui no caminho. Ele vai colocar então, no caso, os círculos que vai ficar dentro do caminho nessa distância. Então, também bem prático, bem fácil de utilizar. Eu posso estar editando, posso colocar medidas, enfim, posso estar ajustando a spline aqui, esse comando de matriz que foi feito aqui. Posso colocar aqui também linha, se eu quiser mais linha ou não. Então tem várias configurações que eu consigo estar trabalhando aqui. Bom, era isso sobre esses comandos. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.